Em 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II foi derrubado do trono e, aqui no Brasil, o Império deu lugar a uma república. Uma grande ruptura que ocorreu sem grandes conflitos armados e quase sem participação popular. Uma república que surgiu por meio de um golpe militar bastante ágil em sua execução. Inaugurou um período que durou entre 1889 e 1894 e hoje denominamos a República da Espada. A República foi implementada por aqui sem grandes confrontos, até porque o imperador não resistiu e deixou o país numa boa, tranquilão e tudo mais. O problema veio logo em seguida. Anos e anos de guerra civil e grandes mobilizações populares em diversas partes do país. Poxa, mas como assim? Ok, vamos lá. Para explicar como começaram esses conflitos, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Isso para ver quem foi a galera que se juntou para derrubar Dom Pedro. E teve muita gente poderosa talaricando o trono. Enfim, contou com grande parte dos comandantes militares do país, além de boa parte dos grandes fazendeiros, sem contar com os políticos, jornalistas e intelectuais. Ou seja, eles juntaram os militares, que tinham poder de fogo, como o Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o movimento. Os fazendeiros, que tinham poder econômico, em especial os cafeicultores de São Paulo, que eram os caras mais ricos do Brasil. E os políticos, jornalistas e intelectuais, que tinham o poder de influenciar a opinião pública e dar legitimidade ao novo regime, como era o caso do jurista Rui Barbosa, ou do líder abolicionista José do Patrocínio. Então, o que podemos perceber é que o movimento republicano no Brasil tinha incluído gente importante de todo lado, com ideias e interesses muitas vezes conflitantes. E tá aí a raiz do problema. Tinha federalista liberal, militar positivista, jornalistas envolvidos com o abolicionismo, fazendeiros que odiavam a abolição da escravatura e por aí vai. Todo mundo no mesmo rolê. Resumindo, a República não saiu de um plano azeitado e sussa, nem de um grupo unido em torno de um mesmo projeto revolucionário, mas sim de uma bagunça, com uma única coisa em comum. Ninguém gostava de Dom Pedro II, nem da monarquia dele. E aí, o que acontece quando o inimigo de todos é derrotado e sai de cena? O bagulho fica louco. Enfim, em novembro de 1889, a queda do Império levou ao poder Marechal Deodoro da Fonseca, principal líder da proclamação da República e o primeiro presidente do Brasil. Ele assumiu o poder como governante provisório, pressionado pela situação crítica da política nacional. A real é que ninguém sabia se os monarquistas reagiriam mal ao golpe e levariam o país a uma guerra civil. Mas mesmo sem resistência armada por parte dos monarquistas, Deodoro manteve no país uma ditadura militar e perseguiu duramente seus opositores. Ordenou prisões, deportações, fechou jornais e aprovou leis de exceção, como foi o caso do Decreto Rolha, ainda em 1889, que permitia que crimes políticos fossem julgados sumariamente por tribunais militares. E a corte marcial sempre pôde aplicar a pena capital, e essas penas foram realmente aplicadas, pro azar de uma turminha. Para além da crise política, o governo provisório também foi marcado por uma grave crise econômica, que ficou conhecida como encilhamento. O encilhamento foi resultado de uma política que pretendia alavancar a economia urbana e dar os primeiros passos para a industrialização do Brasil. Ela teve início ainda na monarquia, mas continuou na República, conduzida pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Ela se baseava no oferecimento de empréstimos a empresários para que investissem na indústria e na economia urbana do país. O problema é que esse dinheiro foi utilizado de forma oportunista pelos grandes empresários, satisfazendo indulgências pessoais ao invés de investir conforme combinado. E isso desencadeou uma grande inflação. A crise estourou em 1890, levando à queda de Rui Barbosa e à impopularidade do governo de Deodoro. Mas mesmo com todas essas tretas rolando, Deodoro manteve uma sólida base de apoio, inclusive no Congresso Constituinte, que se reuniu no final de 1890 para elaborar uma Constituição. Essa foi a segunda Constituição do Brasil, dessa vez realmente aprovada por um Congresso eleito. Mas o projeto foi elaborado pelo governo militar. Além disso, o Marechal Deodoro recebeu o poder executivo não mais em caráter provisório, e sim como um presidente eleito pelos deputados numa eleição indireta. Enfim, a Constituição de 1891 estabelecia o seguinte: uma república federativa, ou seja, dava autonomia aos estados, a tripartição de poderes, com o fim do poder moderador que existia no Império, a separação entre igreja e Estado, definindo o Brasil como um Estado laico, e o fim do voto censitário. O problema é que a exclusão eleitoral aumentou, porque a exigência de uma renda mínima para poder votar foi substituída pela exigência que o eleitor fosse alfabetizado. E naquela época,
época, todo mundo era analfabeto. Então o Brasil virou uma república federativa, laica, com 3 poderes durante uma ditadura militar. Mas o golpe que derrubou a monarquia foi só o primeiro, pois os militares tinham entrado com tudo no jogo político e começaram ampliando ilegalmente seus poderes. E o primeiro a fazer isso foi o próprio Marechal Deodoro. Em novembro de 1891, ele tentou resolver seus problemas com os parlamentares da oposição, dando um golpe que fechava o Congresso. E no dia seguinte, ainda decretou estado de sítio no Rio de Janeiro e em Niterói, atropelando totalmente a nova Constituição. Mas o golpe foi revertido em menos de um mês, com a primeira revolta da Armada, uma mobilização liderada por comandantes da Marinha para derrubar Deodoro da presidência. Os revoltosos posicionaram os navios na Baía de Guanabara, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital. Para evitar uma guerra civil, Deodoro afina e deixa o cargo. Daí, assumiu o vice, Floriano Peixoto, que também era marechal do exército, mas que vinha fazendo oposição. As primeiras medidas de Floriano foram a revogação do estado de sítio e a reabertura do Congresso Nacional. Mas isso não significou o fim da República da Espada. E em pouco tempo, o novo presidente passou a destituir de seus cargos os opositores em geral. Além disso, conseguiu fazer com que o Congresso aprovasse a interrupção de suas próprias atividades. Pois é, pessoal, isso mesmo que vocês ouviram. O Congresso votou pelo fechamento do Congresso, para ficar de férias. Tá, não foi por causa de férias, na real. Foi para dar mais poderes ao Floriano Peixoto. O que se explica principalmente pelo medo das elites brasileiras de perda do controle sobre os setores populares. Mas ainda assim, a oposição a Floriano cresceu, inclusive no exército, e passou a exigir novas eleições. Em resposta, o presidente demitiu e prendeu mais e mais opositores. Declarou novamente estado de sítio e, de quebra, ameaçou juízes do Supremo Tribunal Federal para dar um jeito na galera da oposição, tornando a República da Espada uma ditadura muito mais centralizada e repressiva do que a monarquia que a antecedeu, com poder concentrado e que contou com o apoio de políticos e outros líderes civis e militares. E o pior, é essa galera que ficava quebrando pau entre si, deodoristas e florianistas. Comandantes do exército contra os comandantes da marinha. E não só. As oligarquias rurais se metendo em pequenos conflitos armados ocorreram em diversos estados do país, entre diferentes setores das elites locais. Inclusive, um desses conflitos se agravou a ponto de se tornar uma grande guerra civil. Foi a Revolução Federalista, que começou no Rio Grande do Sul, em 1892, e que acabou com mais ou menos 10 mil mortos, entre eles, vários degolados. O movimento foi liderado por Gaspar da Silveira Martins, fundador do Partido Federalista naquelas bandas. Os federalistas também eram conhecidos como maragatos. Eles se colocavam contra a ditadura de Floriano e defendiam um Estado menos centralizado. Muitos deles tinham sido apoiadores da monarquia, o que não significa que eles lutassem pelo seu retorno. Na verdade, o principal alvo da revolta dos federalistas era o governador do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, aliado de Floriano e identificado com ideias positivistas. Ou seja, a revolução tinha relação com os conflitos que ocorriam no Brasil como um todo, mas as suas motivações estavam ligadas principalmente à política interna do Rio Grande do Sul. Aqueles que eram contrários aos federalistas eram conhecidos como castilhistas, ou seja, aliados de Júlio de Castilhos. Eles também eram conhecidos como pica-paus, por causa do uniforme vermelho e azul dos soldados. A guerra se estendeu para além do Rio Grande do Sul, e os federalistas chegaram a tomar boa parte dos estados de Santa Catarina e do Paraná. Mas, no fim das contas, os pica-paus venceram a guerra, aliados ao Floriano Peixoto e ao governo de São Paulo, que mandaram tropas para lá e foram decisivos para a derrota da Revolução. Aliás, a capital de Santa Catarina se chamava Desterro, só que no final dessa guerra ela mudou de nome para Florianópolis. Sim, Florianópolis é a querida cidade de Floriano Peixoto, marcando tanto a retomada da cidade quanto do sul de todo o país pela República da Espada. Ah, galera, para concluir, enquanto o pau comia solto no sul do país, aconteceu no Rio de Janeiro a segunda revolta da Armada, que repetiu alguns movimentos da primeira, como os navios da Marinha ameaçando bombardear a capital. Mas dessa vez a luta foi mais prolongada e mais violenta, e os rebeldes tentaram se juntar com os federalistas do Rio Grande do Sul, no intuito de derrubar Floriano. Vocês lutam aí e a gente luta aqui, e uma hora ele cai. Mas, no fim das contas, Floriano ganhou, tanto no sul quanto no Rio, e só deixou o poder em 15 de novembro de 1894, quando já era conhecido como Marechal
marechal de ferro por causa do caráter ditatorial de seu governo. O fim do governo de Floriano foi também o fim da República da Espada, que aconteceu no aniversário de 5 anos da proclamação da República, quando assumiu o primeiro presidente civil da história do Brasil, Presidente Prudente de Moraes. Fala galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram mesmo, dá um joinha. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar os comentários aqui embaixo que a gente vai responder. Se quiserem também contribuir com conteúdo, roteiro ou alguma outra ideia de vídeo, vocês podem entrar em contato com a gente nesse e-mail aqui, contato@canalrevisão.com.br. E se quiserem também contribuir com o nosso crowdfunding, o site é esse daqui, apoia.se/canalrevisão. É isso, vejo vocês nos próximos vídeos e obrigado!